Olá, eu sou Wilze Adorno. Eu sou Efraim Silva. E nós estamos aqui para mais um Pais de Atitude. Hoje a gente vai compartilhar algo muito especial, muito importante, que pode ser uma virada de chave na sua vida. Nós cremos que pequenos passos, e às vezes a gente ignora, né? Por exemplo, é só um programa, é só um podcast, é algo muito simples, mas deixa eu te dizer algo muito importante. A partir desse programa, a partir daquilo que você vai ouvir aqui, que é a palavra de Deus que transforma, de fato, muito da sua maternidade, da sua paternidade pode ser mudado. Então, fica ligado aqui, não despreze esse momento, que eu tenho certeza que o Senhor vai virar chaves aí na sua vida. É verdade, que todo ensinamento, toda a criação de filhos, de família, na verdade, ela tem que ser aprendida. Por mais que aprendemos nossos pais, mas tem coisas que nós precisamos aprender. Um dos métodos de aprendizagem é o estudo, né? Estudarmos. E através do estudo, do aprendizado, de ouvirmos, de captarmos aquilo que está sendo ensinado, isso é muito importante para que possamos realmente criar os nossos filhos e ensinarmos eles no caminho que se deve andar. E logo aqui no início já quero te falar algo muito importante. Se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo. Isso também é importante para que esse conteúdo alcance outros pais e compartilhe. Se fizer sentido para você, se te abençoar, pode também abençoar outros pais que também possam estar passando por esses desafios que todos nós passamos, né? Na todos maternidade, na criação de filhos. Então, compartilhe. E muito disso que o Efraim já começou falando aqui é fundamental. Você ter a consciência de que você sim pode melhorar como pai, como mãe. Então, muitas vezes a gente pensa que a gente já é assim mesmo, já sou um ótimo pai. Não, a gente pode sim melhorar. E no último podcast que nós tivemos aqui, no nosso último programa, a gente falou sobre a intencionalidade conosco mesmos. Como é importante nós, como pais, sermos intencionais em nós mesmos, termos exemplos, sermos padrão para os nossos filhos. Até porque existe uma frase que diz assim: o que você diz, o que você faz, grita tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Então, o que nós fazemos, ele, sem sombra de dúvidas, vai ser o nosso maior grito para os nossos filhos, a nossa maior influência na vida dos nossos filhos. Mas, dito isso, hoje a gente vai focar em outra parte, né, amor? Hoje nós vamos focar em compartilhar sobre como que nós podemos ser intencionais com os nossos filhos, a fim de blindar o coração deles em relação ao mundo, a tudo aquilo que o mundo tem oferecido, em tudo aquilo que o mundo tem atacado a vida deles. Então, como que a gente pode, de uma forma bem prática, ser intencional com os nossos filhos? Intencional na palavra também, né, Wilson? Isso, intencional na Bíblia. Na Bíblia, porque nós sabemos que, querendo ou não, nós influenciamos nossos filhos. Em tudo aquilo que nós convivemos, que nós estamos perto, nós acabamos influenciando eles. E a pergunta que fica talvez é: como então ser intencional para com meus filhos, com os meus filhos, com os filhos, com o filho que você tem, para realmente incentivá-lo e motivá-lo ele a realmente aprender a palavra. Isso aí. Que é uma ferramenta tão importante. Hoje ainda falava com meu filho, eu dizia para ele que... Eu falei, filho, eu estava falando sobre um versículo bíblico para ele, que é Romanos, capítulo 2, versículo 2, né? Sobre a transformação da mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E eu estava falando justamente isso para ele. Falei, filho, essa palavra é poderosa. Quando nós entendemos o poder da palavra, o poder que ela tem sobre nós, ela nos transforma completamente. Exatamente. E eu estava falando para ele, foi importante declararmos a palavra sobre a nossa vida. Eu estava sendo o quê com ele? Intencional. Intencional. É isso aí. E esse versículo foi chave, né, amor? Já de você falar sobre isso. Porque é exatamente isso que vai blindar o coração dos nossos filhos. Enchê-los com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos que nós não devemos nos conformar com este século, com este mundo. E é isso que nós não queremos, né? Que os nossos filhos tomem a forma desse mundo, desse século. Nós não queremos que eles se amoldem, que eles tenham os mesmos costumes, os mesmos hábitos, a mesma cultura desse mundo caído. E se nós não queremos que eles tenham essa mesma cultura, o que a palavra de Deus diz? Que nós devemos renovar a nossa mente. Como que a gente renova a nossa mente? Através da
palavra. É a palavra. Então, se nós queremos blindar o coração dos nossos filhos, precisamos enchê-los com a palavra de Deus. E aí tem um exemplo muito interessante sobre isso, que é o exemplo do bancário. Geralmente, quem trabalha em banco, quem lida diretamente com notas de dinheiro ali, ele precisa ser treinado para conhecer muito bem as cédulas daquelas notas que são verdadeiras. Então, para que quando ele encontrar ali uma nota falsa, rapidamente ele possa identificar, opa, essa é uma nota falsa. E quando a gente vai pesquisar um pouco sobre isso, a gente vê que esses bancários, essas pessoas que lidam muito com dinheiro, eles não ficam estudando as notas falsas. Eles não ficam estudando, olha, essa aqui é falsa porque tem isso aqui, essa falsa, esse papel aqui é falso, isso aqui é falso porque tem esse desenho diferente, enfim. Eles não ficam estudando as notas falsas para eles ficarem expert naquilo que na nota verdadeira. Não. Eles estudam muito bem a nota verdadeira para que quando eles tocarem numa nota falsa, eles já rapidamente possam perceber, opa, essa é diferente, essa não é verdadeira. Então, o que vai fazer com que os nossos filhos também sejam blindados contra os ataques do mundo? Eles conhecerem muito bem a verdade, a palavra da verdade. Quando eles conhecerem muito bem, tiverem a palavra de Deus em seus corações, assim que o diabo lançar dardos inflamados, assim que o diabo lançar pensamentos intrusos, pensamentos malignos, mundanos, sempre que isso bater no coração deles, vai ser confrontado com a verdade da palavra. Então, olha a importância de nós ensinarmos enfaticamente a palavra de Deus para os nossos filhos. É isso aí. E interessante, como você disse, dele conhecer a verdade, é que quando vier algo que é mentira, quando vier algo que não é verdade, quando alguém vier falar alguma coisa para eles entenderão e saberão que aquilo lá não é a verdade, não é algo certo. Isso. E na hora, com certeza, ele vai falar, poxa, isso não é certo, isso não é legal. E já tivemos várias experiências de quando alguém vem falar alguma coisa dos nossos filhos, que alguém vem dizer algo que não está de acordo com aquilo que nós ensinamos para eles, e na hora ele já vira e fala, tá estranho. Não é verdade? Exatamente. Por quê? Porque ele já foi trabalhado na mente dele, já foi explicado para a criança que o que é certo e o que é errado. Então, quando nós ensinamos a palavra, quando nós colocamos na mente da criança a palavra verdadeira, ele não vai ter problema, porque ele sabe o que é certo. É que nem você falou, né, Wilson, da pessoa que trabalha no banco, que ela sabe quais são as notas verdadeiras. Então, assim também acontece com nossos filhos. Quando alguém lançar alguma palavra para ele que não é verdadeira, ele vai falar, isso está errado. Exatamente. Seja o conceito de família, porque a gente vive num mundo onde os conceitos de família, eles estão bem amplos, né? Família não é só pai, mãe e filhos. Família pode ser X, né? Inúmeras outras opções. E quando eles tiverem a verdade da palavra, do que é biblicamente, do que é na visão de Deus, a família, aí eles vão sempre falar, opa, isso aqui não está de acordo com aquilo que o Senhor diz. Esse padrão aqui, ele está diferente do padrão bíblico. E por isso a importância de blindarmos o coração dos nossos filhos mesmo com essa palavra, né? E é interessante que um dia eu lembrei de uma coisa aqui, de uma vez que nossos filhos, que ele estava na escola e uma amiga dele, na sala de aula, virou e falou para ele que teria um show. Não sei se você lembra disso. Uhum. E aí ela falou, eu vou no show e você não vai? Ele virou e falou assim, vem cá, mas esse show de um cantor que teria, não é de Jesus. E como que você vai? E ele veio perguntar pra gente. Eu falei, filho, tem pessoas que fazem shows, que cantam músicas e assim por diante. E nem todas as músicas são pro Senhor Jesus, como você sabe muito bem disso. E ele já sabia disso, ele tinha um conceito que lá não era algo assim, não tá cultuando a Deus. E o que você vai fazer lá? Porque tem pessoas que não são cristãs ainda. E essas pessoas, elas participam de várias coisas, vários eventos. E uma das questões dele era realmente essa. Vem cá, mas como que a pessoa vai se não é algo de Jesus? Eu falei, é assim mesmo, filho. Por isso que você tem que falar de Jesus para todo mundo. Para que essa pessoa entenda e conheça a Cristo assim como você está conhecendo. Então, aquilo que ele está sendo passado, que ele está aprendendo a respeito de Deus, não foi de acordo com aquilo que ele conhecia. E na hora ele questionou a amiga por que ela estava indo, se não era algo de Deus. Então nós precisamos de fato blindar, isso é fato. Como
então fazer isso? Nós queremos, nesse programa de hoje, te dar ferramentas muito práticas para você sair daqui no final já aplicando, já fazendo algo, né? A ideia não é que seja conceitos teóricos, legal. Não, é que você saia, opa, depois de assistir, isso mudou, já comecei a mudar essa atitude. E é isso que a gente quer fazer aqui hoje. Por isso que o nome do nosso programa é Pais de Atitude, para que você, de fato, tenha atitudes que vão mudar aí a vida do seu filho, que vão impactar a sua casa como um todo. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, qual prática que você deve ter para gerar no coração do seu filho um amor genuíno pela palavra, um interesse pela palavra de Deus? Porque muitas pessoas falam isso, né, amor? Meu filho não gosta de ler a Bíblia, não gosta das coisas de Deus, o que eu faço? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o primeiro passo, desde o ventre, declare a palavra de Deus sobre a vida do seu filho. Muitos pais, eu imagino que a grande maioria que está aqui nos assistindo, já são pais que os filhos já nasceram, ainda não estão no ventre. Mas, ainda assim, se você está aí nos assistindo, sua esposa ou você é a grávida, isso é importantíssimo. Desde o ventre é o momento de nós declararmos sobre a vida do nosso filho aquilo que Deus diz a respeito deles. E desde que eles estão no ventre, nasceram, ali são bebezinhos ainda, estão crescendo, nós precisamos declarar aquilo que Deus diz que eles são. E é interessante o Tito, né, meu filho mais velho, a gente sempre tem o hábito de dizer para ele, filho, você é uma bênção. E esses dias eu virei para ele e falei, a gente falou assim, filho, sabia que você é lindo? Por que você é lindo assim? Brinquei assim com ele. E ele virou e falou assim, porque Deus me fez assim. E aí, é engraçado isso, porque de fato ele sabe quem ele é em Deus. Porque nós reafirmamos isso. Nós precisamos reafirmar sobre a vida dos nossos filhos aquilo que Deus diz a respeito deles. Então, separe versículos da palavra que dizem palavras de bênção a respeito dos seus filhos e declare essas palavras, esses versículos, sobre a vida deles. Filho, você é como a árvore frutífera que dá frutos. Filho, você não anda segundo o conselho dos ímpios. Filho, você é bem-sucedido em tudo, você é forte e corajoso. Versículos da Bíblia que dizem que são bênçãos sobre os nossos filhos, nós devemos declarar sobre eles. Em que momento que a gente faz isso? No momento do banho, na troca de roupa, no caminho da escola, em desafios da vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, até durante uma brincadeira. Durante o momento talvez você vai ter que chamar a atenção, corrigir o seu filho. Isso também. Em todos os momentos, são momentos da gente declarar sobre eles aquilo que eles são. Então, em todo momento, é um momento oportuno para nós formarmos a mente dos nossos filhos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus diz que eles são. E é importante, como você disse aqui, Wilson, você falou sobre a questão de declararmos quando ainda está no ventre, né? E é interessante porque quando observamos pessoas, crianças, adultos mesmo, que quando estavam no ventre receberam palavras ruins, elas carregaram isso. E quando nós declaramos palavras de bênção desde o ventre, começamos a declarar as bênçãos, palavras proféticas, eles carregarão tudo isso que eles receberam durante o ventre ainda, quando eles estavam lá dentro, porque eles não estão aqui fora, não estão enxergando, vamos dizer, mas estão ouvindo e com certeza estão absorvendo tudo aquilo que já está acontecendo aqui fora. Então é importante declararmos mesmo e darmos destino já para os nossos filhos através do poder da palavra, que a palavra ela é poderosa. E outro passo importante, outra prática que a gente deve ter, além dessa de reforçar sobre eles, declarar sobre a vida deles aquilo que a palavra de Deus diz, é nós termos um versículo para cada um dos nossos filhos. Será que você já tem um versículo bíblico sobre o seu filho? Já pediu isso para Deus? Nós temos um, né, amor? Temos. Sobre um para cada, né? Um para cada. Qual é o do Tito? Compartilha aí com a gente. O do Tito é 2 Coríntios 7:6. Mas Deus que anima os desanimados nos animou com a chegada de Tito. Esse é o versículo dele e a gente declara sobre ele isso. Filho, você é aquele que veio para animar os desanimados. Nosso filho é bem animado. E a gente crê nesse chamado de Deus sobre a vida dele, de trazer alegria, de trazer ânimo, força para as pessoas. E eu creio que isso tem a ver com o chamado de Deus para a vida dele. E eu creio, ao mesmo tempo, irmãos, que nossas lutas serão realmente bem de acordo com aquilo que os nossos filhos têm como propósito de vida.
não é mesmo? Então, muitas vezes a gente passa por situações onde parece que o Tito está realmente assim, nada a ver com o que esse versículo diz. Ele não está animando os desanimados. De momentos onde parece, meu Deus, ele não está animando os desanimados, ele está trazendo tristeza aqui para o ambiente. E eu creio que nesses momentos são os momentos onde a gente mais tem que exercer a nossa fé. Então, foram momentos onde eu precisei me lembrar desse versículo. Senhor, a tua palavra diz isso a respeito do Tito, que ele vai ser aquele que vai animar os desanimados. E ele vai ser esse, em nome de Jesus. Verdade. Então, a gente declara isso sobre a vida dele e lembrando ele desse propósito. E o versículo da Chloe é de Salmos 92, 13, que diz, plantada na casa do Senhor, você florescerá nos átrios do nosso Deus. Chloe significa aquela que floresce. E a gente crê que ela vai ser essa que vai ser plantada, ela já é essa, né? Que é plantada na casa do Senhor, que vai florescer e que vai perfumar as nações com o perfume de Cristo. Essa foi a declaração profética que a gente liberou sobre ela quando ela nasceu, Sim. né? E sobre o Tito também, logo no nascimento ali na sala, nós oramos, declaramos esse versículo sobre eles. Então, tenha um versículo para cada um dos seus filhos, né? E diga isso sobre a vida deles, né? E o objetivo disso é que os seus filhos entendam o propósito de Deus para a vida deles. E declara em verdade mesmo, crendo, como você disse, crendo no poder da palavra do Senhor. Mesmo em meio às circunstâncias, Isso. né? Lembrarmos realmente que às vezes é no escuro que a luz vai aparecer. No momento de escuridão que é o momento de declararmos aquilo que aprendemos na luz. E declararmos, você é uma bênção. Você veio para animar os animados. Você veio para fazer a diferença. Você veio para encher de alegria. Você veio para florescer. Você veio para alcançar. Você é diferente. São palavras que nós dizemos com verdades que são poderosas, né? E quando nós declaramos a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa para mudar completamente qualquer circunstância, porque, como você disse, né? Porque em meio à vida, às vezes acontecem algumas circunstâncias que você olha e fala, parece que não está batendo bem com o versículo aqui. Mas é nesse momento que você precisa voltar e falar, vem cá, a palavra do Senhor diz realmente isso aqui. Eu não vou ficar com as circunstâncias que estão acontecendo. Amém. Eu não vou ficar com aquilo que está acontecendo tudo à minha volta. Pelo contrário, eu vou ficar com a palavra que é verdadeira. Eu não vou ficar com os diagnósticos que são dados. Pelo contrário. Pelos rótulos. Pelos rótulos. Eu fico com aquilo que Deus está dizendo, com aquilo que Deus disse. Então, é por isso que é importante você anotar as palavras que Deus disse para você, as palavras que Deus disse sobre os seus filhos. Guardar, escrever, porque no dia que em algum momento você vai precisar se apegar a ela para usar na sua vida, para declarar as verdades que Deus já disse através da palavra para você. Lembre-se nas trevas daquilo que o Senhor te disse na luz. Justamente. Foi isso que você disse. No momento de trevas, você vai se lembrar daquilo que o Senhor te disse na luz. No momento que você está ali na palavra. Então, talvez você está aqui nos ouvindo, seu filho não tem um versículo, uma palavra de Deus sobre a vida dele ainda. E ele nem sabe disso. Às vezes até você tem, né? Deus te deu uma palavra, mas você não fez isso conhecido, sabido pelos seus filhos. Mas diga isso para eles o tempo todo e vá para o Senhor para buscar. Se ele não tem ainda uma palavra, corra para o Senhor. Deus, qual é a palavra que o Senhor tem para o meu filho? O que o Senhor criou ele para ser? Sobre que palavra ele vai se mover, ele vai viver? Porque, irmãos, isso vai ditar muito também, né, amor? Da nossa criação. Nós temos uma responsabilidade que é guiar os nossos filhos ao propósito de Deus para a vida deles. E como que você vai guiar eles para esse propósito se você não sabe esse propósito? E eu acho que é importante dizermos também o seguinte, porque talvez você está pensando assim, mas está dizendo porque os filhos são pequenos. Acho que eu senti dizer isso também. Ótimo. Não importa a idade do seu filho, ele é seu filho. São seus filhos. E você é autoridade da parte de Deus sobre eles. Amém. Então, se eles têm... Tá no ventre, tem 5 anos, 10, 15, 20, 30, 50 anos, não importa. O importante é você entender, pegar essa palavra e trazer para você entender que a palavra é poderosa, declarar sobre eles. Declarar, vem cá, meus filhos são bênçãos. Meu filho, você é transformado por Cristo. Pede uma palavra de Deus sobre ele, declare sobre ele mesmo. Que a palavra ela é poderosa para fazer aquilo que nós nem imaginamos, mas ela faz o extraordinário. Amém, amém. E em terceiro lugar aqui, uma dica preciosa, né? Um conselho precioso, é você encher a sua casa de versículos. Encher a sua casa com a palavra de Deus.
Coloca versículo, né, na sala, na decoração, no quarto. Quando a gente fez o quarto das crianças, né, do Tito, a gente colocou o versículo dele lá bem na parede, bem claro. Encha de versículos a sua casa. Eu me lembro que a minha mãe fazia algo muito especial. Em cima da TV, a TV ficava bem na sala, e em cima da TV ela imprimiu um versículo de Salmo 101, versículo 3, que diz: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. E tinha esse versículo em cima da TV, ela colocava em cima do computador: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Era quase que impossível você ver alguma coisa errada, porque você tinha ali a palavra bem, te mostrando, bem na sua frente, te lembrando, para você não pecar, não colocar coisas más diante dos seus olhos. E ter a palavra de Deus, um versículo, um post-it na geladeira, um papel, uma decoração. Seja intencional na sua decoração da sua casa. Na decoração lá de casa, a gente tem, né, um ramo de oliveira, porque aí a gente lembra, toda vez que a gente olha para o ramo de oliveira, a gente compartilha, a gente fala, reforça com eles, né? Olha, esse ramo de oliveira aqui, ele nos lembra do ramo de oliveira que a pomba trouxe quando a arca estava no meio do dilúvio, com toda a terra inundada. Ela era uma prova de que o Senhor estava cuidando deles, que as águas já estavam baixando. Essa é uma prova do cuidado de Deus sobre nós. Toda vez que a gente olha para esse ramo de oliveira, a gente se lembra disso. E, enfim, tenha na sua decoração, seja intencional também na sua decoração, de colocar a Bíblia espalhada. Eu achei interessante, amor, que antes de ontem, eu estava descendo, assim, quando eu cheguei na sala, eu encontrei o Tito folheando aquele livro que a gente tem de Spurgeon, que é um livro de Salmos. Nós temos um livro, ele é um livro decorativo, assim, bonito, e ele fala sobre os Salmos, a explicação dos Salmos. Comentários de Spurgeon de Salmos. Comentários de Spurgeon sobre Salmos. E naqueles comentários ali, ele estava ali folheando tudo e compartilhando e lendo tudo. E isso foi tão interessante porque estava à mão, estava fácil. Então, deixe a palavra de Deus sempre fácil, sempre de fácil acesso para os seus filhos, porque assim eles vão poder pegar sempre, vão poder pegar e ler, vão ter a Bíblia ali. Então, isso é muito importante. Exponha também o que a palavra de Deus diz, né? Leia, a palavra de Deus fala sobre isso, de você colocar nos umbrais da porta. Então, coloque nos umbrais da sua casa. Coloque sobre a sua casa o que a palavra de Deus diz o tempo todo. E acho que pra gente já partir pro momento também do final, nós poderíamos dizer o que também. Acho que sempre o importante também é você entender que você é a pessoa mais importante para transmitir a palavra para o seu filho. Porque é o seguinte, para que eu possa gerar a palavra no meu filho, eu tenho que gerar também em mim. Então também eu tenho que compartilhar, eu tenho que ler essa palavra. Por quê? Porque a partir de quando eu estou lendo, que eu estou compartilhando, e nós fazemos isso várias vezes, nós acabamos lendo a palavra perto dos nossos filhos. Que aí, eu já disse para trás, você falou, e eu vi a Chloe, pegou um livro lá, falei, o que você está fazendo, filho? Filha, ela, a Bíblia, estou lendo a Bíblia. E era um livro lá que acho que eu nem lembro, mas não era a Bíblia. Então, assim, por que ela faz isso? Por que eles fazem isso? Porque em vários momentos, eles acabam vendo a gente, né, fazendo o quê? A gente lendo a Bíblia. Então, isso acaba gerando neles realmente esse desejo pela palavra de Deus. Aquilo que nós estamos gerando em nós e acabamos transmitindo para eles. E em vários momentos eles pegam os livros lá, porque eles falam que é Bíblia, né? Pegam a Bíblia mesmo, ilustrada, mas que são pequenos, para usar para eles, porque eles viram que nós também fazemos isso. Então, a gente vai falar o que nós falamos sobre 3 pontos muito importantes e que se você já começar a colocar isso em prática, você já vai ver a bênção que isso vai ter sobre a sua casa. Primeiro é de declarar o que a palavra diz sobre os seus filhos. Declare a palavra. Declare versículos sobre ele. Filho, você é assim, você é forte e corajoso. Você é uma bênção. Você é como árvore frutífera. E, em segundo lugar, ter um versículo. Ore, busque junto com o seu cônjuge, né, um versículo de Deus sobre a vida do seu filho, aquilo que o Senhor diz a respeito dele. E espalhe versículos sobre a casa, seja intencional. Espalhe a palavra, a Bíblia. Isso aí. Seja intencional na decoração da sua casa, colocando sempre a palavra de fácil acesso ali. Isso é importante. É isso aí. Amém? Você verá a diferença que vai acontecer e acontecerá na sua casa a partir de quando você ver a palavra em todos os lados, alcançando seus filhos, os corações deles.
E tem muito mais dicas bem simples, mas que são muito poderosas para você nos acompanhar no nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse programa com outros pais que vão com certeza ser muito abençoados a partir daquilo que foi compartilhado aqui. Até o próximo. É isso aí, paz de atitude. Tchau, tchau.